O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, deixará o cargo em 22 de março deste ano. O objetivo é disputar a presidência da República em 2026. Rodrigo Costa, da Jovem Pan Poços de Caldas, tem mais detalhes aqui pra gente dessa pretensão. Pois não, Rodrigo, bom dia. Bom dia, Nonato. Renúncia que se dará num domingo, dia 22, 2 semanas antes do prazo final de desincompatibilização para concorrer às eleições de outubro. Zema é pré-candidato a presidente da República. A saída abrirá, então, caminho para que o governador mineiro possa andar e caminhar pelo país, rodar o país para tornar o seu nome mais conhecido. O plano do seu entorno é fazer um evento, inclusive, de despedida da gestão com passagem do cargo ao vice-governador Matheus Simões, do PSD, que é pré-candidato à sucessão de Romeu Zema. Embora esteja sendo cobiçado para um posto de vice em uma chapa da direita, o governador de Minas Gerais ele nega essa possibilidade. Nesta segunda-feira, inclusive, ele falou que continuará com a sua pré-candidatura, que não abrirá mão, mesmo que seja para uma vice de Flávio Bolsonaro. Zema lançou a sua pré-candidatura no dia 16 de agosto de 2025, em São Paulo. Na ocasião, ele aproveitou para criticar o Partido dos Trabalhadores, o PT, e também o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF. Antes de lançar a sua pré-candidatura, ele avisou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, sobre a sua escolha. O governador de Minas, ele é aliado de Bolsonaro e apoiou também a decisão do clã bolsonarista de lançar Flávio. Portanto, já tem data para Zema deixar o comando do governo mineiro, Nonato. É isso. Obrigado, viu, Rodrigo, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Assunto para a gente trazer os nossos analistas, Diego Tavares e também a Deise Ciocari com a gente. Bom, Deise, pelo visto, candidatura mantida aí de Romeu Zema, deixando, inclusive, o governo para ir para essa disputa à presidência da República, ou seja, é mais um nome que se junta ao do Caiado, que também já é pré-candidato, aí tem Flávio Bolsonaro, ou seja, uma parte ideológica do Brasil já vai definindo aí os seus candidatos. A outra, pelo visto, só o presidente Lula, é isso? Exatamente, Nonato. E aí tem um ponto interessante nessa antecipação dos movimentos do Zema, porque o que ele faz? Ele entende que Minas Gerais, que é um reduto eleitoral extremamente importante, né? Só para lembrar aquilo que a gente sempre fala em todo período eleitoral, normalmente quem ganha Minas ganha a presidência do Brasil. Então o Zema entende que ele já tem Minas Gerais, ele parte agora antecipadamente para tentar um reconhecimento nacional, isso acaba sendo extremamente importante, e aí ele opta por tentar capilaridade. A partir do momento que ele consegue, se ele conseguir ter sucesso nessa empreitada, ele consegue ficar conhecido nacionalmente, pode fazer com que a coalizão, principalmente do Centrão, porque o Novo é um partido relativamente pequeno, se a gente for olhar para o Centrão, ele consegue, se ele ficar reconhecido nacionalmente, chamar também a atenção do Centrão para uma possível coalizão em torno do nome dele. É claro que ele perde o poder da caneta em Minas Gerais, então ele vai ter que confiar em todo o trabalho que ele fez até agora, mas ele vai para uma alternativa arriscada, mas que pode ser bem sucedida, né? Ele tenta ficar conhecido nacionalmente, traz os partidos para o entorno dele e aí pode ter uma capilaridade para ser um nome muito forte e agressivo no bom sentido para a direita em 2026. E para você, Diego, essa espécie, né, de saída antecipada pode de fato fortalecer a imagem de Zema nacionalmente? Sem dúvida nenhuma, Soraya, dá aquela impressão de que de fato a candidatura é para valer, mas não se descarta também a condição dessa possibilidade de que ele seja o vice de Flávio Bolsonaro, até porque para ser vice-presidente da chapa, ele também precisa se desincompatibilizar. E eu trago aqui 2 argumentos para a nossa audiência aqui decidir se acreditam que ele é candidato a presidente de fato ou candidato a vice. O argumento que milita favoravelmente à candidatura presidencial de Zema é a condição do Partido Novo. O Partido Novo ele corre o risco nessas eleições de, não superando a cláusula de barreira, ser relegado à condição de um partido satélite dentro do espectro bolsonarista. Aquele partido que existe só para prestar apoio
a um partido maior. A exemplo da relação que existe entre o PCdoB e o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Se for para manter o protagonismo do Novo, tentar manter o Novo como uma instituição partidária robusta, seria interessante que Zema tivesse a sua candidatura própria, porque tendo chapa própria, existe uma condição melhor para que deputados federais sejam eleitos. E para superar a cláusula de barreira, um partido tem que eleger pelo menos 13 deputados federais. Contrariamente ao argumento de que Zema é candidato a presidente, existe nos bastidores uma articulação que estaria sendo feita por Gilberto Kassab para que Flávio Bolsonaro apoiasse em Minas Gerais o atual vice-governador e futuro governador de Minas agora, Matheus Simões, que é do PSD. Zema entraria como vice na chapa de Flávio Bolsonaro nessa articulação, facilitando também a vida de Flávio Bolsonaro em Minas, que, como a Deise lembrou muito bem, é um estado que tem acertado todas as previsões das últimas eleições presidenciais. Desde a redemocratização, ninguém se tornou presidente sem conquistar o voto dos mineiros, sem conquistar o coração do eleitorado mineiro. Então, isso facilitaria a vida de Flávio Bolsonaro no estado e, em contrapartida, Flávio Bolsonaro apoiaria a candidatura de Matheus Simões ao Palácio Tiradentes. Então, ficam esses dois argumentos aí. A situação de Zema ainda é indefinida. E, claro, ninguém se lança a candidata a vice-presidente da República. Quem se diz presidente pode conquistar a vice. Quem se diz vice não consegue conquistar nada. Então, é natural que Zema trate, até que seja definido até o período das convenções partidárias, a sua candidatura como uma candidatura firme e real à presidência da República.